Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral para o signo de Touro. Por ser uma leitura geral, tu pega daqui aquilo que fizer sentido para ti, aquilo que fizer sentido com o teu momento, aquilo que ressoar com a tua história, que não fizer sentido, não se apegue, deixe de lado, né? Vai servir em um outro momento. Assista os outros signos fortes do teu mapa, porque as mensagens elas são complementares e aquilo que tu não encontra aqui, certamente encontrarás em algum das outras leituras. Da mesma forma, essa leitura também é válida para quem tem Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Touro, tá? Então é válida para quem tem um posicionamento forte em Touro. O que mais? Não te esquece de te inscrever, de curtir, de deixar a tua história nos comentários, porque isso ajuda muito para que a mensagem ela chegue a mais pessoas que precisem ouvi-la, ainda que não faça sentido para ti, fará certo para outra pessoa, então isso possibilita esse movimento aqui. Que mais? Na descrição do vídeo tem o meu contato, então se tu precisar de uma leitura particular, me chama ali e a gente conversa. Vamos lá então, vamos ver quais são as energias para os próximos dias. Vou usar esse aqui. Quais são as energias, então, para os próximos dias? Touro. Vamos lá. Energia que vai reger, guiar, direcionar. Touro. Aqui. Touro pelos próximos dias, por favor. O que é que Touro precisa saber? É 2 de paus, 2 de dádiva, 2 de terra. E 10 de água. Eu te vejo meio que como se tu estivesse tentando suportar uma situação. Tentando encontrar um equilíbrio. Tentando encontrar um equilíbrio numa situação. Tipo assim. Tentando encontrar um conforto em alguma coisa. Mas eu sinto que isso aqui muito mais é uma situação onde tu tá tentando te equilibrar numa coisa que não cabe mais, porque parece aqui muito uma situação de transição. Tá vendo que ele atravessa uma ponte? Então, assim, é um momento de transição, né, onde ciclos aqui estão mudando, coisas estão acontecendo, talvez exigindo uma postura tua, ou mudanças que tu mesmo possa estar buscando. Mas por mais assim que seja esse momento desafiador aqui de encontrar um equilíbrio mínimo que seja para poder passar por isso, eu te vejo talvez resistindo, tentando, é como se fosse assim, tá num momento difícil, mas tá tentando encontrar um conforto ali no momento difícil, não aquela força de vou passar logo por isso, mas vou tentar me adaptar. E isso é uma coisa complicada, né? 7 de fogo é um vou tentar me adaptar, porque assim, ó, muitas vezes aqui eu falo com alguém que passou por muitas dificuldades na vida. Independente de que dificuldades sejam essas, em que área ou em quais situações. Mas pessoas acostumadas a lidar e a, tipo assim, muito caos, muito confusões, dificuldades de qualquer natureza. E é uma pessoa que aprendeu a superar muitas dificuldades, mas não superar assim em fazer esforço em sair dali, mas muito na resistência. Então resiste muito. Tem uma resistência, inclusive, faz sentido, né, com a energia de vocês, mas tem uma resistência, inclusive, em sair das dificuldades. Então, por mais difícil que seja, sempre espera um pouco mais para ver se vai melhorar, espera um pouco mais para ver se consegue resistir, espera um pouco mais para ver se tem algo diferente que possa ser feito na situação, mas aqui é muito uma situação de conflito, onde alguém tenta encontrar um conforto e um consolo emocional dentro do conflito, quando na verdade não tem consolo nem conforto nenhum, porque afinal de contas é um momento de transição. Aqui tem essa carta que é a carta do casulo,
que me fala muito dessa preparação, né, para algo. Então é um momento de renascer, é um momento de realmente aqui fazer, estar em situações, momentos, são coisas muito diferentes, mas e o desconforto é claro que é natural e é normal nesse momento transitório aqui na vida, independente do que seja, né? Tá saindo de um relacionamento, tá fazendo a transição de carreira, tá mudando geograficamente, qualquer coisa que seja nesse sentido, que tem esses conflitos, essas dificuldades, mas eu vejo que parece que tá tentando encontrar um conforto, quando na verdade tu precisaria ter um pouco mais de pressa. Mais uma. 2 de água. É como se aqui... Porque assim, existe algo de... Não é que as coisas nesse lugar ou com essa pessoa, que a gente tem um 2 de copas, elas tenham sido, de fato, sejam coisas que vão ser deixadas para trás. Mas o momento aqui não se refere unicamente a essa situação com essa pessoa. Porque aqui, com essa pessoa, para quem é uma pessoa específica, que com essa pessoa, tem um conflito. Tem sim. Só que eu te vejo aqui... Eu não sei se está tentando se reequilibrar dessa situação, né? Tentando encontrar um equilíbrio de novo depois dessa situação aqui, se tenta encontrar respostas, mas eu te vejo muito nesse momento de equilibrar as coisas, de tentar equilibrar as coisas nessa situação. Do que a gente está falando aqui? A torre e o 6 de terra. Aqui realmente foi uma estrutura que se rompeu, uns caminhos que se romperam numa coisa que era muito importante para ti. Que talvez no primeiro contato aqui, nessa história que, por mais que tenha sido algo até efêmero, por mais que tenha sido algo que não foi muito adiante, eu vejo que foi uma coisa que te trouxe um grande contentamento emocional. Mesmo com todos os conflitos que possam ter acontecido anteriormente, ainda assim existe essa coisa do saber que ali tinha alguma coisa muito importante e que te fez mudar muito a partir daquilo. Só que a sensação aqui é de que rompeu com uma coisa, rompeu com a sorte, rompeu com equilíbrio, rompeu com a fonte de abundância, porque não é que dessa pessoa te trouxe essa abundância, mas o alinhamento que te trouxe ali a partir dessa situação é que representou essa abundância, esse equilíbrio na tua vida. Vamos ver o que acontece depois, porque assim, eu te vejo te reequilibrando depois de uma situação que foi bastante intensa, então é muito difícil de lidar com isso nesse momento. Vamos ver o que mais. Eu vou até clarificar aquilo ali com esse outro baralho aqui. Clarifica essa situação que Touro tá vivendo. Do que a gente tá falando ali? Isso aqui, ó, tem muitas coisas nessa situação aqui que tu não consegue compreender nesse momento. Então, por isso que tem toda aquela situação de muita intensidade, de conflito que rompeu aqui e te dá aquela sensação de estar perdido, né, de não saber muito bem como dar continuidade. Por isso que eu te falo, é um momento de transição onde tu não tá conseguindo lidar muito com as coisas, né? Então tem muito conflito baseado nas lembranças, nas memórias, naquilo que aconteceu nessa história, que foi muito intenso, que te trouxe uma percepção muito diferente da vida. Então tem alguém aqui com uma dificuldade em seguir em frente, tá? E aqui é sobre muitos pensamentos que vêm a partir de uma coisa que não se tem certeza. É como se tu estivesse buscando respostas para uma coisa que é muito mais profunda, uma coisa que é muito mais...
que não são respostas assim lógicas que tu vai conseguir encontrar das sensações que tu tá nesse momento, das coisas que estão acontecendo contigo agora, do porquê esse momento de transição e porquê esse momento de ruptura para que haja essa transição que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Então tem coisas aqui também relacionadas, muito relacionadas à tua intuição, à tua mediunidade, à tua percepção das coisas. Tem mistérios que a vida traz aqui que somente a partir de uma perspectiva, é uma coisa muito sutil que nem as palavras conseguem alcançar essa percepção de coisas que tu possa estar sentindo nesse momento. Mas eu vejo que tem muitos pensamentos atrapalhando essa percepção. O 8 de espadas junto com a sacerdotisa, eu vejo que tem coisas ali que tu não consegue entender justamente porque tem muito pensamento. Pensa muito, tá muito preso ali. Lembra que eu te falei daquela ponte passando, tentando se equilibrar numa coisa que não é para se equilibrar, é para deixar fluir. O que mais que touro precisa saber? Buscador de fogo. Mais uma. 7 de água. Aqui eu tô sentindo muito uma coisa de fazer algumas escolhas por impulso. Isso aqui pode ter sido alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que tá te levando a fazer nesse momento escolhas por impulso. Muito porque tu não consegue ter essa visão clara que eu tô te falando da intuição, daquilo que a tua intuição tá te trazendo. Porque eu vejo aqui que tem coisas que tu até percebe, olha que tanto de cavaleiro, tem coisas que tu até percebe, né? Aqui na tomada de decisões, em caminhos que tu tá escolhendo, tem coisas que tu até percebe que vêm de lugares mais profundos, né? Que vêm como inspirações da própria espiritualidade para ti, mas eu vejo que tu não percebe porque tu tá muito aqui nessa coisa de isso aqui é muito um fogo de palha, assim, muito um tomar decisões sem pensar. Que mais? Não é sem pensar, mas é com base nessas emoções aqui que não estão bem claras, tá? Tá vendo 6 de desafio, 6 de desafios aqui? Tem muito esses pensamentos que eu tô te falando, muito uma coisa... Tu não tá tendo visão clara sobre isso. Essa que é a realidade. 3 de copas, 3 de água. Vamos entender do que a gente tá falando aqui. Seis de ouros. Tá, não mostrei, peraí que eu vou mostrar. 6 de ouros. A rainha de copas. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação é como se precisasse aqui até um trabalho mais profundo e mais interno de equilíbrio teu. Aqui a gente fala com essa rainha de copas muito dessa coisa do amor próprio, do olhar para si, para suas necessidades nesse momento. É olhar para si aqui, agora, e deixar algumas coisas de lado, não diria para trás, mas de lado, é muito uma forma de tu te preservar e te cuidar. Isso não significa que essa situação aqui, é claro que eu te vejo muito presa a uma alegria, a uma coisa relacionada a isso, mas assim, essa fase aqui, ela já passou. Tu te encaminha aqui para um outro momento. E é muito aquela coisa da espiritualidade te guiando, te dando informações, te dando sinais, te apontando caminhos, mas tu não consegue muito bem perceber, porque está muito voltado àquilo que eu te falei, a fazer escolhas baseadas nessas emoções, baseado numa coisa que já não existe mais. Precisa amadurecer para que essa situação que hoje deixou de existir, ela possa mais uma vez te alcançar ali na frente, mas de uma forma diferente, porque aqui é muito aquela coisa da sorte virando no caminho. Então tu vai embora meio cabisbaixo, meio achando que as coisas não estão acontecendo, meio achando que não é possível, mas isso aqui é total possível. Não só é possível, como está aqui como algo que a espiritualidade inclusive está em auxílio para que tu perceba e entenda algumas coisas relacionadas a isso. Mas eu vejo que tem algo aqui que mexe tanto com o teu emocional, que mexe tanto com a tua percepção da realidade disso,
Porque de fato aqui, para alguns é uma coisa muito não é no imaginário, mas é muito no etéreo. Então está muito assim relacionada às coisas espirituais, às sensações do teu corpo, à tua percepção, a sonhos, a ideias que vêm, a imagens, e não tanto a coisas da matéria. Só que tem coisas materiais que precisam ser feitas aqui, um caminho que precisa avançar, sair do lugar, deixar as coisas fluírem, cruzar essa ponte. Então há uma necessidade de avanço aqui. É como se aqui a busca pela própria felicidade fosse a chave da situação. Porque nesse momento tá muito alguém que tá muito... Tem muitas cartas 2, tem muito uma coisa assim de conflito, mas esses conflitos eles vêm dos pensamentos, da ideia da situação. Não é de fato o que está acontecendo, não é o fato aqui em si, mas é a forma como tu tá vendo ou pensando as coisas. Vou juntar essas aqui porque eu tô com vontade de continuar com essa. O que mais que Touro precisa saber sobre essa situação? Eu vejo uma necessidade muito grande nos próximos dias de cuidar do teu emocional, do teu mental. Tipo assim, melhorar a tua rotina, buscar hábitos aqui espirituais mais voltados à tua cura. O que mais que Touro precisa saber? O Cavaleiro de Copas. Não, muitas que eu não vou aceitar. Cavaleiro de Copas. O que mais? A Estrela. Tá vendo aqui? A necessidade de estar bem, de elevar a sua vibração e de cuidar de ti. Porque tudo que está acontecendo aqui está relacionado a coisas maiores que tem para acontecer ali na frente. Então as escolhas que tu estás precisando fazer agora, elas determinam algumas coisas no teu caminho mais ali na frente. Então as mudanças que tu quer para a tua vida, elas precisam começar a ser feitas agora. Então de que forma tu te cuida? Estar alegre, inclusive nas transições aqui, é algo extremamente importante para que tu consiga materializar na tua vida as coisas mais elevadas que tu quer. Esse pequeno instante aqui, ele já passou, ele não existe. Agora tu precisa entender que ali na frente tem algo mais profundo para viver com relação a essa história. As coisas não podem se limitar a sempre aquele instante, porque mesmo aquilo que é bom e é maravilhoso, quando fica repetitivo no instante, ele perde o seu valor. Então, tem coisas que precisam avançar para algo maior. E eu vejo aqui que tem essa situação, o Cavaleiro de Copas. É como se esse sentimento, essa situação aqui que mexe tanto contigo e agora já mexe até de uma forma um pouco negativa, ela voltasse, mas não é um voltar assim, volta porque o êxodo passou, não é sobre isso. Tá vendo essa carta da Estrela? Ela me fala de uma coisa bastante guiada pela espiritualidade. Então tem coisas aqui para tu viver que tu não faz ideia do que são, nem ideia do que tá vindo no teu caminho. Então é muito aquela coisa de confiar. Agora as coisas estão desse jeito. Por que essa torre veio aqui? Porque ela precisa alinhar as coisas, precisa alinhar o caminho, precisa ajustar algumas coisas. Então será que nesse momento pensar tanto em tentar equilibrar e se manter numa coisa que já não existe mais, tu não está indo contra o fluxo da vida? É muito uma questão de se questionar, porque eu tô vendo que eu falo com pessoas bastante inteligentes aqui, só que tem uma resistência. Essa força de resistir na dor não é inteligente. Olha os Namorados, que me fala sobre duas coisas aqui. Primeiro, que essa é uma situação de livre-arbítrio, precisa escolher sair daqui, precisa escolher melhorar por ti. É como se aqui, essa pessoa tá ali batendo na porta, mas tu tá fazendo o quê? Procurando o trevo de 4 folhas lá no fundo na porta dos fundos e não tá vendo que as coisas estão acontecendo aqui. Então é muito sobre cuidar de si, elevar a sua energia, acreditar e confiar nos movimentos da vida. As coisas que aparentemente são negativas, elas não acontecem por acaso. As dores e as dificuldades, elas estão sempre a serviço. Porque aqui a gente vê uma torre nessa tua história. Era algo tão maravilhoso, é algo tão maravilhoso, é algo tão grandioso, e trouxe uma torre, logicamente, porque pela grandiosidade, pela profundidade que isso representa, muda muitas coisas aqui na tua vida que não só algo pontual. Então é preciso entender que a gente não sabe todas as respostas e que aceitar aquilo que a vida nos traz
é fazer com que aquilo que a gente quer venha, inclusive, muito maior do que a gente quer. Porque as coisas, se tu parar pra pensar, elas nunca acontecem como a gente quer. Nunca. 99% das vezes tu planejou uma coisa e as coisas acontecem de uma forma diferente. Mas também, na maioria das vezes, acontecem coisas muito maiores do que aquilo que a gente esperava. Muito melhores do que aquilo que a gente esperava. O lutar muito com a vida faz com que a gente meio que bloqueie o fluxo natural das coisas, impedindo com que coisas muito maiores, muito melhores, muito mais interessantes para o nosso crescimento, elas possam acontecer. Aqui tem, nos próximos dias, tem uma pessoa que se aproxima, tem uma situação que volta, que chega, sei lá eu, para a tua vida. Tá vendo aqui os namorados, o rei de copas? Isso aqui é muito aquilo que eu te falei. A espiritualidade te aponta aqui esses caminhos, a rainha de paus tá aqui no fundo. Então, assim, te conecta com a tua espiritualidade, te conecta aqui em confiança, né, com aqueles que te guiam, porque aqui é certeza que tem alguma coisa que é muito maior do que tu pensa para acontecer. Então, algumas coisas se romperam e tu precisa abrir mão delas. Alguns aqui estão presos a uma história do passado. Não é relacionada a essa pessoa, a essa situação, mas tu está presa a uma história que, enquanto tem outra história aqui, que é exatamente a que tu quer, não consegue chegar por conta desse tentar equilibrar uma coisa que já não existe mais, tá? Sai fora, encerra ciclo, fecha a porta, quebra a ponte. É sobre isso. É o que eu vejo pra vocês. Boa sorte, se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.